Primeiro foi a tragédia de Brumadinho, depois a enxurrada no Rio e agora o terrível incêndio no CT do Flamengo, com muitas vítimas. Como é que fica a cabeça das pessoas que passaram por isso? Não só familiares, como as próprias vítimas, em especial os sobreviventes. Para nos ajudar nisso, eu convidei o Dr. Carlos Francisco Almeida de Oliveira, psiquiatra, mestre e doutor em psiquiatria pela Unicamp, para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Dr. Carlos, obrigado por participar. Você podia explicar para a gente inicialmente o que é esse transtorno de estresse pós-traumático? Essa é uma doença caracterizada tanto na CID, que é a classificação usada no Brasil em psiquiatria e outras doenças, né? E no resto do mundo, assim como no DSM, que é a classificação norte-americana, como um transtorno do grupo das ansiedades, mas ele tem particularidades muito importantes e muito sérias. A característica principal da pessoa ter ter passado por um evento traumatizante, grave, que tenha colocado em risco a vida dessa pessoa ou a vida de uma pessoa afetivamente próxima. Essa manutenção dos sintomas deve necessariamente ultrapassar 30 dias, porque nesses 30 dias iniciais nós teríamos aí um diagnóstico de reação aguda ao estresse, que seria o que normalmente acontece com todo mundo. Mas a manutenção, a permanência desses sintomas leva ao aparecimento dessa caracterização do quadro, que se agrupa mais ou menos em 3 grandes sessões de sintomas, né? A primeira sessão seria essa revivência ou reviviscência, né? Que seria esse processo de flashback, das pessoas ficarem lembrando permanentemente do que aconteceu. Um outro grupo de sintomas seria o sintoma evitativo, que aí já vai aprofundando o processo do transtorno, que seria a pessoa começar a evitar a frequência, o comparecimento ou o encontro com pessoas ou locais que lembrem aquele acontecimento traumatizante. E como terceiro grupo, a gente teria, tanto na parte mental, seria o que nós chamamos de percepções distorcidas. Então, você vai, alguém que passou por um acidente aéreo, por exemplo, um novo voo significa algo impensável, até inatingível, muitas vezes. Então, você imagina, e aí logo em seguida vem os sintomas do estresse, propriamente dito, que são sintomas orgânicos. Taquicardia, sudorese, aumento de pressão, náuseas, vômitos. E isso vai se perpetuando. A grande maioria dessas pessoas não faz o diagnóstico é feito cerca de 2 anos depois. Há uma derivação desse transtorno inicial para outras doenças, como depressão, como transtorno dissociativo, como transtorno obsessivo compulsivo e até transtorno bipolar. Doutor Carlos, qual a estrutura que deve ser montada para fazer o atendimento de saúde mental dessas pessoas, desde o acolhimento e principalmente a médio e longo prazo? O que me chama a atenção, Luiz, nesses 3 casos que você citou, é a total falta de estrutura da instituição pública, né? Sobretudo pública, porque a quantidade de pessoas a ser atendida é grande, teria, evidentemente, que envolver aí o Sistema Único de Saúde. O que a gente vê que existe funcionando muito bem. Eu posso citar aqui 3 casos, na Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, na PUC do Rio Grande do Sul, ou na Escola Paulista de Medicina. São centros que fazem um atendimento muito adequado desse tipo de transtorno, mas é algo muito limitado, é algo dentro da estrutura de extensão, com um eixo universitário que inclui também a pesquisa. E essa forma de atendimento não chega à grande maioria das pessoas, inclusive na parte de orientação. Por quê? Eu considero a orientação mais importante nesse processo é que essas pessoas precisam recorrer a agrupamentos mais próximos daqueles que eles já tinham anteriormente de convivência afetiva. Então, para mim, a estrutura mais importante nessa história é a família. Essa família, estando bem orientada, ela vai permitir que as pessoas envolvidas elas comecem a conversar entre si, e toda conversa dentro de um transtorno psiquiátrico leva a um processo de simbolização e começam a aparecer as saídas. Então, alguém vai dizer: está na hora de você procurar um psicólogo, está na hora de você procurar um psiquiatra, está na hora de você procurar um médico clínico. Você está sentindo isso aqui, deve ser desse problema aí que aconteceu
com esse processo que aconteceu, que atingiu toda a nossa família. Doutor Carlos, a gente ouve falar em culpa dos sobreviventes. Isso existe? O que passa na cabeça dessas pessoas que escaparam da tragédia? Olha, com um olhar psicodinâmico, né? Aí pegando um pouquinho de Freud, da psicanálise também, eu diria que isso é inevitável, né? Porque o agente, o quadro estressor, é muito violento, é muito forte. Então, ela não tem condição de fazer uma elaboração rápida daquele processo. E esse processo vai se manter, ele vai se cronificar a partir, sobretudo, desse processo de culpa, entre outros fatores também, mas o processo de culpa, ele é um fator de cronificação. Por quê? Porque ele passou por uma grande sensação, o que a gente chama de situações limite, né? Que geraram, que mostraram essa impotência diante de tudo aquilo que aconteceu. E isso, para o ser humano, eu diria que é algo limítrofe da sua própria condição. Então, se ele se sentiu impotente diante daquilo, ele vai sempre achar que ele poderia ter feito algo mais. E é preciso todo um processo de apoio para que essa culpa seja elaborada, mesmo que se saiba que essa culpa não existe racionalmente. Mas, dentro do arcabouço psíquico dessa pessoa, vai sempre ficar algo perguntando permanentemente: o que eu podia ter feito a mais, ou o que eu fiz de errado? Por que eu estava ali naquela hora? Isso demanda uma necessidade de ajuda, e eu volto a dizer para você, lamentavelmente, o que eu percebi é uma falta de estrutura do setor público. O Rio de Janeiro não é a primeira catástrofe natural que passa, né, assim, em relação às enchentes. Mas, lamentavelmente, essa estruturação dos serviços de saúde não deixa essa cidade ou essas comunidades, o próprio Estado, o próprio país preparado para enfrentar esse tipo de situação. O que o senhor acha da criação de um cadastro de vítimas desse tipo de tragédia, para que no futuro possa estabelecer correlações entre eventuais quadros clínicos ou psiquiátricos que essas vítimas apresentem e o que passaram no momento da tragédia? Olha, com certeza sim. A gente pode lembrar, inclusive, que essa denominação do transtorno de estresse pós-traumático, ele aparece, né, de forma categorial dentro das classificações psiquiátricas após a Guerra do Vietnã. Então, veja a importância de ter esse sequenciamento dessas pessoas, conhecer essas pessoas a partir de um registro de um atendimento em uma instituição. E que você já fez referência também na sua participação no Jornal Globo, que essa demanda, que esse atendimento, ele provavelmente vai necessitar de ser por um longo prazo. Porque existe também um tipo de abordagem, isso eu acho muito importante falar, que é o seguinte: existe uma pressão que essas pessoas passam a sofrer, seja dos grupos familiares, seja da própria sociedade, por uma questão de acomodação, por uma atitude, por um processo de resiliência, e que essa resiliência seja a mais rápida possível. Ora, mas nós sabemos em psiquiatria que não existe resiliência sem que essa pessoa passe anteriormente por um processo de resignação. E essa resignação só é conseguida com um processo de maturação desse evento, é um processo de elaboração, que eu considero o verbo mais importante tanto da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, elaborar, não superar. Não vejo superação como uma questão mais importante, mas a elaboração, sim, eu entendo que é fundamental, e isso, na maioria das vezes, não se consegue sozinho, ou quase nunca, né? Você precisa de ajuda. Essas pessoas precisam efetivamente, necessariamente, de ajuda. Muito obrigado, doutor Carlos, pela sua participação. Eu sou o doutor Luiz Fernando Correia.